Boa noite, pessoal. Estamos caminhando para a nossa última live para o aquecimento do Congresso Hoff Expert. Sejam muito bem-vindos. Estamos aguardando as nossas queridas autoras que participarão conosco na noite de hoje. Teremos duas presenças ilustres aqui conosco na noite de hoje, doutora Priscila Pereira e doutora Gisele Donola. Olá. Olá. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Tudo jóia. Estamos aguardando a doutora Gisele, que está chegando agora. Só um minutinho. Tudo bem com você, doutora Priscila? Com certeza. Muito feliz de poder estar fazendo essa live aqui, sendo a última, com a minha amiga maravilhosa Gisele. Pois é. Vamos fechar com chave de ouro essa sequência de lives fantásticas que nós tivemos essa semana. Ontem tivemos Dr. Alex de Souza, Dr. Nelson, foi muito fantástico e tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Estamos aguardando aí o pessoal entrando, enchendo aí os nossos espectadores chegando para assistir essa live bacana com vocês. É um prazer tê-las conosco na noite de hoje. Estamos aguardando, doutora Gisele. Aproveitar que a Gisele não está entrando, agradecer todo mundo, doutora Monize, Josi, Priscila, todo mundo que está entrando aqui na live, pessoal da editora Napoleão, esperamos Liri, diretamente de Miami, ó, meus alunos maravilhosos, legal. Que todo mundo assista essa live incrível que vai ser agora que nós vamos fazer. Olha lá, ela está entrando. Olá, doutora Gisele, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, em nome da editora Napoleão Quintessência, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês duas, queridas autoras ilustres, Priscila Pereira e doutora Gisele Donola. Muito prazer, muito boa noite. E nós vamos fechar então hoje com chave de ouro a nossa sequência de lives, esse aquecimento para o Congresso Hoff Expert que ocorrerá semana que vem, entre os dias 6 e 9 de dezembro. Vocês que estão nos assistindo e ainda não se inscreveram para o Congresso, corre lá depois que finalizar essa live, lá no link da nossa bio, e você vai encontrar a forma de fazer a inscrição para o Congresso. Somente quem está inscrito que vai poder participar desse Congresso de forma inédita, elaborado pela editora Napoleão Quintessência para trazer conhecimento para vocês através desses autores excelentes que nós possuímos. E na noite de hoje nós falaremos sobre um tema muito interessante com a doutora Priscila e a doutora Gisele. Falaremos sobre preenchimento labial e complicações dos procedimentos faciais. Gostaria de apresentar para vocês a doutora Priscila Pereira. Ela é pós-graduada em odontopediatria e implantodontia, diretora do Núcleo de Desenvolvimento e Harmonização Orofacial, Proclínica Ensino e Saúde. É professora, coordenadora do curso de especialização de harmonização orofacial da Proclínica Ensino e Saúde. É ex-professora, coordenadora do curso de especialização de harmonização orofacial, FAOA-APCD. Professora coordenadora do curso de anatomia com ênfase em toxina botulínica e preenchedores faciais no Mark Institute, Miami, Estados Unidos. Professora palestrante de cursos e congressos de harmonização orofacial nacionais e internacionais desde 2012. Coordenadora das Divas in Dentistry, São Paulo, Brasil. E autora dos livros da coleção Manual de Dicas Práticas. A doutora possui 5 livros conosco, sendo que um deles já foi traduzido para o espanhol
E nós temos os demais aí, passando por tradução também. E na noite de hoje nós teremos um desconto de 20% para quem quiser adquirir essa obra de arte aí da harmonização orofacial. É só enviar um direct que a nossa equipe de vendas vai estar a postos para poder conceder esse desconto para quem tiver interesse. Apresentando também a nossa convidada, a doutora Gisele Donola. Ela é especialista em ortodontia pela São Leopoldo Mandic, mestrando em harmonização orofacial pela Uningá, professora convidada de cursos de pós-graduação em harmonização orofacial, é membro do IAA, Instituto de Anatomia Aplicada, congressista IMCAS, Dermatology and Plastic Surgery Congress, Paris, e faz parte da equipe do Dr. Alex de Souza, o palestrante da live de ontem, nosso querido autor também. Um grande abraço, Dr. Alex de Souza. E ela é autora do livro Complicações em Ultrassonografia. E esse livro fantástico também está disponível com um desconto de 20% para você que tem interesse em adquirir também essa grandiosa obra aí realizada pela doutora. Parabéns a vocês por esses trabalhos, por fazer a diferença na odontologia. Duas mulheres brasileiras elevando aí a odontologia brasileira, elevando a nível internacional e com ética, com conteúdo, com coisa boa por aí. Gostaria de saudá-las e dar uma boa noite a vocês e a todos que estão nos assistindo. Boa noite, doutoras. Boa noite, Fred. Boa noite, Só uma perguntinha. Vai ter um combo, então, de desconto para os 6 livros, os meus 5 e o da Gisele. Então, exatamente. Maravilha, todo mundo. 20%. Somente durante a live. Então, quem tiver interesse, somente durante a live. E quem assistiu amanhã não está valendo? Amanhã não está valendo, só durante a live. 20% de desconto só durante a live. Então, se você tiver algum amigo aí que precisa ter esses livros, manda o aviãozinho para eles participarem da live e aí vão pedir o desconto e a equipe de vendas está aí aguardando para poder fazer esse desconto e conceder a venda dessa forma. Maravilha. Vamos lá, quero saber um pouquinho da história de vocês, como é que vocês se conheceram, como é que é essa história aí, desde o início da carreira até os dias atuais, como é que foi chegar aonde vocês chegaram dentro da harmonização orofacial, construir essa carreira tão brilhante e o ponto de vista de vocês dessa construção de especialidade que vocês estão fazendo parte dessa história tão bacana, dessa especialidade que tem crescido cada vez mais na odontologia e nas demais áreas também. Bom, então eu vou começar fazendo aquele brinde maravilhoso, né, Gi? Sua tacinha sim, tá aí. Porque não tem jeito, porque quando eu vou brindar com água, tudo bem? Aí, eu fazer live com a Priscila, gente, não tem como, né? Porque a gente se conheceu fazendo live e ela, Gi, ó, você vai fazer parte da Diva Dentist e você vão fazer uma live, só que tem que ter o vinho do lado. Eu falei, quando calhou de eu fazer live junto com ela, né? Que nós temos vários projetos, né, Pri? Aí eu falei, bom, vou ter que pegar o vinho, né, pra gente poder fazer, lógico, né? Então, um brinde, um brinde. Um brinde, gente. Um brinde às divas in dentistry. Um brinde às divas, um brinde à harmonização orofacial e um brinde, claro, à editora Napoleão, que é um sucesso, que sem a editora Napoleão, não vou citar nomes aqui porque eu posso esquecer, mas sem a editora Napoleão, realmente, nós não estaríamos aqui, né? E esse congresso que vai ser realizado semana que vem, fantástico. É Hoff Expert. Qual é o nome, Fred? Perfeito, congresso? Esse mesmo. Hoff Expert. Que vai ter vários professores maravilhosos. Vai ser um congresso imperdível. E essa última live, sendo comigo e com a professora Gisele, realmente a gente não poderia deixar de brindar. De comemorar e brindar o sucesso da editora Napoleão. E agradecer por tudo que eles têm feito todos esses anos para os profissionais. O conteúdo realmente, a equipe é maravilhosa, desde a confecção do livro. Eles têm nos dado um respaldo muito grande para que os profissionais tenham acesso às informações, né, Priscila? Porque é muito importante isso, né? Então, assim,
toda a parte de ilustração, de edição. Realmente a gente só conseguiu fazer porque por trás disso tem toda essa equipe maravilhosa. É verdade, é verdade. Bom, falando um pouquinho sobre mim, então, é uma honra estar aqui, Gi, fechando essa live, essa maratona de lives aqui da Editora Napoleão, eu e você, realmente para mim foi uma surpresa fechar essa maratona e uma honra começar o congresso da semana que vem com você também, né? A gente tem muitas coisas em comum e futuramente muitos projetos juntas, né? E eu conheci a Editora Napoleão, o professor... Quer dizer, conheci a Editora Napoleão desde que eu me formei, né? Nos congressos do CIOSP, em congressos que a gente ia. E o professor Miguel, um professor que escreveu um livro de endodontia, me indicou, porque eu tinha um projeto muito legal, que era esses manuais de dicas práticas, de pergunta e resposta. Porque eu sempre tinha muitas dúvidas. Para mim sempre foi muito difícil estudar. Como muitos aqui nos escutam, ler, às vezes a gente não tem essa rotina, é difícil. Então eu queria aquela coisa mais rápida e pronta. Eu sempre tive dificuldade. E foi aí onde nasceu a ideia de escrever 5 livros manuais sobre perguntas e respostas, e que agora, brevemente, vão vir mais 5. A Gi é uma da próxima, que vai vir na minha próxima coleção. E semana passada a gente até estava fotografando a capa com o Dudu Medeiros, não posso deixar de mencionar o Dudu. E todos Sim. os autores que estão comigo nesses primeiros 5 manuais. Agradecer todos eles, porque sem eles nada seria impossível ter conseguido estar aqui falando com vocês hoje. E no próximo, que essa maravilhosa, gatíssima vai estar comigo. Né, Gi? Sim, estamos juntas sempre, né, Pri? Né? Essa parte aí, a gente tem a mesma filosofia de trabalho, essa questão de estudo, né? E realmente a gente acha muito importante estar aí mostrando, né, publicando aquilo que a gente tem estudado, que é realmente importante para mostrar a competência, né, dos profissionais aí que estão atuando, sim, na estética de maneira responsável, né? Isso é fundamental. Mas é isso, eu não tenho muito o que falar, eu só tenho a agradecer e... Gi, passo a bola para você agora. Bom, gente, eu estou na harmonização facial já faz mais ou menos 8 anos, né? E daí eu comecei a estudar esse meu tema sobre complicações já há um bom tempo. Trabalho dentro do laboratório nesse setor de complicações. E logo fui direcionada para entrar na equipe do Dr. Alex de Souza. Então, aí eu tive muito curso em cadáveres frescos. E na editora eu conheci porque eu tenho um capítulo junto com ele. No livro dele eu tive a honra de ser convidada. Eu chamo ele de mestre, né? Porque ele me ensinou muito. E foi aí que eu entrei, né, na editora. Fiz o primeiro livro nosso, que também foi sucesso, né? Nessa parte de vendas. E daí comecei a ver a necessidade de publicar um livro multidisciplinar, porque a gente vê na harmonização orofacial a importância do entendimento de materiais e aí imagem. E foi aí que eu conheci o trabalho da doutora Vivian, que na minha opinião é uma das melhores radiologistas do Brasil, que aceitou essa ideia junto com o Danilo, né, que também ministra aula na Faculdade de Medicina, para fazer essa questão desse livro com ultrassonografia e complicações, para mostrar a importância no uso no pré, no trans e no pós-operatório. Eu acredito que no futuro todo mundo vai ter que ter aí, que seja uma ultrassonografia para clínicos, para ver as imagens, né? E muitas vezes, sim, vamos precisar de especialistas que vão fazer laudos e tudo, né? Então, a ideia foi realmente de fazer esse livro sobre complicações e os novos protocolos, né? Para prevenir e como tratar. E também essas imagens de ultrassonografia que são, assim, muito pouco conhecidas. E lá em Paris, quando eu fui no congresso, realmente se falou sobre ultrassonografia no começo até o fim do congresso, o ano passado. Então, a ideia é realmente cada vez mais avançar essa ciência aqui e levar essa estética facial aí de maneira correta, né? Usar no pré, no trans e no pós-operatório, minimizando aí problemas, intercorrências e planejando melhor os nossos pacientes. Legal, fantástico. Olha só, é uma história bacana, vocês acabam aí se encontrando, né, para fazer mais história ainda dentro da odontologia, né, dentro da harmonização orofacial.
parabéns, parabéns pela produção desse material fantástico, né? Ambas têm livros excelentes, né? E tenho certeza que esse, com a participação das duas, também será fantástico, né? Está todo mundo aí ansioso para poder colocar as mãos neles, né? Com certeza. E muito legal essa história da doutora Priscila, tentar fazer algo dinâmico, né? Perguntas e respostas, algo que facilite ali para a prática clínica do dia a dia, né? E também a sua ideia, né, de vir com o auxílio para evitar ou tratar complicações, né? Então isso é muito interessante, é muito bacana, e é isso que vai fazer cada vez mais essa área se fortalecer com bases sólidas dentro de ciência, de ética, e claro que a gente nota no olhar de vocês duas o amor naquilo que vocês fazem, né? E é só através do amor que a gente evolui dentro de qualquer área, qualquer profissão e qualquer coisa que a gente se empenhe e se proponha a fazer. Parabéns. Obrigada. Olha só, eu já tenho uma pergunta aqui na manga para fazer para a doutora Priscila. Doutora Priscila. Fernando, não dá para tirar os comentários aqui rapidinho só, porque eu acho que as pessoas não me veem. Você? É só um minutinho. Depois eu vou pedir para o staff tirar aqui depois para a gente, tá? Mas tudo bem, ó, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para você, Priscila, doutora Priscila. Qual a importância da anatomia na harmonização orofacial? Nossa, essa pergunta é maravilhosa, né? Gi, eu vou responder com todo respeito, tá? Puxa, ontem a live do professor Alex, que eu não conheço, ele foi muito feliz quando eu assisti todas as lives da Editora Napoleão, com todos os professores convidados. Ele foi muito feliz quando ele comparou a anatomia com o GPS. Aquele momento na live me chamou a atenção, assim, eu falei, putz, que sacada maravilhosa ele teve, realmente é isso, né? Se você hoje não tem um GPS, você se perde. E a anatomia, ela é tudo na harmonização orofacial, que é o que a Gi toda hora fala. Se você não sabe anatomia, você vai se perder e vai ter complicações, intercorrências que às vezes podem ser até irreversíveis. E se você sabe anatomia, você pode até não chegar no propósito, né? Não deixar um paciente do jeito que ele quer, porque às vezes o paciente é complicado. Ele chega com uma foto, ele fala, eu quero ficar aqui nessa pessoa. Você fala, pô, mas aí é a Gisele Bündchen, né? Aí, tipo, fica um pouco difícil. Mas ele foi muito feliz ontem na live, quando ele comparou realmente a anatomia ao GPS, e é verdade. A anatomia, ela é fundamental, né? Eu sempre falo para os alunos, se você não sabe anatomia, você não faça harmonização orofacial, porque você vai ter complicações. Ou quando o aluno sabe um pouquinho, a Gi me corrige se eu estiver errada, a gente recebe uma mensagem com uma simples intercorrência de um hematoma ou um processo alérgico, né, de um preenchedor, por exemplo, que tem uma lidocaína, e era só prescrever um antistamínico ou um anti-inflamatório, e o aluno te manda uma mensagem de madrugada, quer te ligar, e é uma coisa simples, né? Então, desde a anatomia e saber tratar as complicações, eu acho que é fundamental na harmonização. E não tem muito o que falar sobre essa pergunta. Estudem anatomia. Se você souber anatomia, você vai ter êxito. É isso. Não tem muito o que falar, Gi. Não, eu acho que realmente a ideia é entender da anatomia e até falo por essas questões das variações anatômicas que eu coloquei no livro. O que acontece muito, e tem, né, a nossa ilustração do livro está bem interessante, é realmente falar que muitas vezes nós temos variações anatômicas. Isso é importante falar, porque quando acontece algum problema, a gente vê muitos profissionais falarem assim, mas comigo isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu porque você não pegou uma variação anatômica. E realmente isso pode acontecer. Então, assim, é importante a gente saber, sim, o doutor Alex faz as comparações dele são únicas, né? Eu falo que as comparações do doutor Alex, gente, eu aprendi muito com ele, né? E essa questão de falar de ser o GPS realmente, né? Então, assim, é importante realmente o conhecimento da anatomia, de planos, porque nós vamos colocar materiais e nós temos planos na face.
Então, cada material é um determinado plano. Então, quando a gente fala de reologia dos materiais, que é estudo do comportamento desses materiais, é muito importante que a gente saiba sobre isso. Então, por isso que eu, né, e a Pri fizemos esses livros aí, que eu acredito que vai ser muito importante para todo profissional que atua na harmonização, né? Claro, e até não só por causa dos preenchedores, né? A gente tem os bioestimuladores, a gente tem os fios, os ligamentos são super importantes, onde você vai ancorar um fio de sustentação. Então, a anatomia, ela é a base de tudo da harmonização orofacial. Se você começou a harmonização e não fez anatomia, para, stop, começa, estuda. A Napoleão tem vários livros só de anatomia incríveis. E comece a estudar, porque aí você vai começar a trilhar o caminho certo. E às vezes é assim, Fred, Gi, a gente começa a trilhar um caminho e a gente fala, para aí, tá alguma coisa errada, vamos lá, vamos começar de novo. E começar de novo não significa que você é um mau profissional, significa que você é um bom, porque se você começar de novo, significa que você está atento nos problemas que você pode ter. Exatamente. Perfeito, perfeito. Nossa, vejam vocês que estão nos assistindo que a gente já começa aí com uma aula, né? Com um conceito muito interessante, é muito legal ver a visão de cada uma de vocês sobre o mesmo tema, o mesmo assunto, né? E realmente eu acho que o mais importante de tudo, eu sempre falo isso nas lives e vou repetir nessa, o ponto-chave de tudo é o paciente, né? É o outro ser humano que está ali na expectativa, que está acreditando no profissional. Então, o mínimo que nós temos que fazer como profissionais é buscar o conhecimento, é fazer o melhor. E a gente não está errando num boneco, não está errando num manequim, né? A gente está errando num outro ser humano. Então, realmente, a base ela tem que ser sólida, né? A árvore tem que ter raízes profundas, né? E a anatomia humana é justamente isso. Parabéns, muito legal, muito legal. Agora eu vou fazer uma pergunta para a doutora Gisele. Doutora Gisele, falando de ultrassonografia, né? A gente mencionou lá em Paris, né? Esteve em Paris, ouviu muito sobre o tema e o livro aborda isso. O que a ultrassonografia pode ajudar, né, nos procedimentos minimamente invasivos da face, né, estética facial? Então, na verdade, quando eu comecei a estudar sobre complicações, eu sempre falava assim, gente, mas como nós vamos entender o que está acontecendo abaixo desse tecido? E daí, lógico, nós como dentistas, né, eu e a Pri, a gente sabe da radiologia que sim, quando a gente vai trabalhar com dentes, a gente tem toda a parte de raio-x, né? Mas eu pensava como que nós vamos ver onde que nós vamos colocar esses materiais, essa anatomia. E aí, há anos atrás, a gente iniciou esse estudo sobre a ultrassonografia, que são as imagens abaixo do tecido. Então, a gente consegue muitas vezes utilizar no pré-operatório para ver essas anatomias, essas variações anatômicas desses pacientes, observar se tem algum material lá, porque paciente, muitas vezes, ele nem sabe que tem um material ou muitas vezes ele não fala. Então, para o profissional saber ter segurança naquilo que vai fazer, é muito importante fazer uma análise desse local, né? Então, hoje em dia, nós temos um ultrassom pequenininho, ultraportátil, que o clínico e as imagens do mundo realmente são grandes especialistas utilizando aí no dia a dia da sua clínica, tá? Muitas vezes a gente vai precisar de um especialista para fazer um laudo, você não vai saber, você vai direcionar. Mas a imagem abaixo do tecido é muito importante para a gente saber toda essa parte anatômica e o que tem ali no tecido para você planejar. Depois você tem num transoperatório para observar que plano que você está colocando. Porque muitas vezes a cânula você está colocando, mas será que você está colocando no plano correto? E o pós-operatório para observar realmente todas as questões de complicações, entender se aquilo é um processo inflamatório, se aquilo realmente é só um edema ou se é um excesso de material, entender o estágio inflamatório, se é infeccioso ou não. Então, é fundamental a utilização da ultrassonografia. É verdade. Inclusive para as intercorrências, né? Então, no pós-operatório é importantíssimo, porque a gente precisa ter uma avaliação no pré, no trans e no pós, né? E a utilização da ultrassonografia é fundamental. Por isso que eu coloquei a doutora Vivian, que é, né, uma radiologista, na minha opinião, ela é uma das melhores do Brasil, para nos mostrar junto com o Danilo, também, que atua há muitos anos com com a ultrassonografia. Maravilha.
Fazendo uma analogia, igual o Dr. Alex gosta de fazer, né? A gente sai do voo visual e vai para o voo por instrumentos, né? Você começa a enxergar, né, ali o que está nas regiões, nas camadas mais profundas, né? E consegue ter um parâmetro, uma segurança muito maior, né? Sai do empirismo, né? Só da parte tátil ali, né? Fantástico. O doutor Molin falou, conhecer a anatomia, ver a anatomia, né? Então, ele terminou a palestra dele em Paris falando exatamente isso. Conhecer a anatomia e ver a anatomia. Então, assim, realmente é muito interessante. Eu acho que no futuro, muitas pessoas que fazem harmonização vão utilizar e vão falar, nossa, como é importante. Eu uso diariamente na minha clínica para mim, né? Então, assim, realmente, aquele paciente fala, cadê o produto? Esse produto não tem aí. Como não tem? Você consegue olhar e mostrar para o paciente. Quando você tem ultrassom, você tem uma segurança muito grande em relação até o paciente saber que você tem esse aparelho, sabe? É muito mais seguro para quem está atuando, né? Então, a ideia realmente, a gente fez esse Complicações 1, estamos fazendo aí o 2 num avançado aí, e a ideia, assim, é avançar a estética, né, como um todo, né, e para que a gente tenha resultados aí com previsibilidade, sem correndo tanto risco e conhecendo realmente aquilo que nós temos que fazer, né? Precisamos fazer. É verdade. Fantástico. E olha como é que vai ao encontro, né? A pergunta sobre anatomia para a doutora Priscila e essa pergunta sobre ultrassonografia, né, para a doutora Gisele. Olha só como é que elas acabam casando, porque a mente, né, os olhos só vão enxergar o que a mente está preparada para ver, né? Então, realmente tem que ter o conhecimento anatômico e tem que ter a ferramenta, o instrumento para poder fazer um trabalho bem, com excelência e segurança, né? Parabéns, muito Fred, legal. Só para fazer um complemento sobre isso, no entanto que o curso que eu tenho lá no Mark Institute em Miami, cada vez que eu vou no Mark, eu aprendo. Assim, ela falou de variação anatômica, é incrível. Que cada vez a gente faz a dissecação, faz os procedimentos, depois a gente seca, cada vez mais a gente aprende. E olha que a gente sempre está estudando anatomia. E agora a gente vai levar ultrassom e associar. Então, a gente lá no curso, lá no MARC, vai fazer todos os procedimentos e ainda vai usar ultrassom lá. E mesmo se a gente fizer a coisa errada, viu, Gi? A gente vai estar lá e vai ver o que acontece. A ideia é isso, né? Todo mundo aprendendo, avançando diariamente. Mas aquilo que eu falei, né? A estética tem revolucionado dia a dia e cabe ao profissional estar sempre estudando, sempre buscando, né, Pri? E eu falo que a estética é colocar o avião para decolar, porque a gente tem que entender que nós temos que deixar o paciente saudável e mais bonito. É ao contrário do que muita gente pensa, que é mais simples. Não, ele está saudável, eu tenho que deixar ele saudável e mais bonito. Então, eu gosto de comparar com a aviação. Imagine se não tivesse protocolo aviação. Estaríamos aí com aeroportos explodindo, avião caindo, e não é assim. Por quê? Porque ele segue um protocolo, né? Tem protocolos para ser seguido. Então, realmente, para a entrega de um resultado, a gente precisa de tudo isso. Então, é aquilo que eu acho, né? Aquilo que a gente colocou no livro aí. E eu sempre falo, tem muitas vezes colegas que falam, ai, meu Deus, falar de complicações, mas eu tenho medo e vai falar isso em curso. Mas, gente, imagina se num curso de aviação chegasse lá, o cara só falasse aí, só, pessoal, beleza, hein? Decola de boa. E depois desce. Não, às vezes nós temos que mudar a rota. Às vezes a gente precisa, não é? O profissional não tem que estar preparado. Verdade. E é tão interessante isso que a doutora acabou de comentar, né? Eu fiz uma analogia com a aviação também, sem saber que você gosta de analogia de aviação, né? E semana passada eu estava com um amigo que é piloto, e ele passou quase que 3 dias em Guarulhos, num simulador, só treinando complicações, né? Eventuais problemas que poderiam acontecer. 3 dias só fazendo o que pode dar errado, que não dá para fazer no avião de verdade, né? Então é exatamente o que você falou. Essa, né? A ideia tem que realmente ter um treino, né? E imagina, se um cirurgião cardíaco aprende a fazer como uma cirurgia. Ó, não, tá tudo bem, se abre, ó, mas não, ele tem que aprender na hora da confusão ali. Entendeu? Então, assim, isso a gente tem que abordar realmente, eu acho importante.
porque os profissionais às vezes ficam despreparados, né? Então, assim, até emocionalmente para algumas situações. E que eu considero fundamental a gente entender que realmente às vezes a gente vai ter que alterar o curso fazendo uma prescrição de uma medicação ou fazer um procedimento guiado muitas vezes para remover algum material. Isso vai ser necessário, né? Então, assim, tudo que a gente vai fazer, qualquer especialidade médica, até não médica, nós temos que resolver. Muitas vezes, até uma manicure. Acontece o quê? Muitas vezes, problemas. Entendeu? Não tem que estar ciente de tudo, tem que estar ciente de tudo. Né? Então, assim, na estética facial, que é a vitrine, é a imagem das pessoas, nós estamos mexendo com a imagem. Realmente é importantíssimo que tenha aí um respaldo com responsabilidade. Pegando um gancho, então, nesse assunto de intercorrências, vou fazer uma pergunta para a doutora Priscila, né? Quais as principais medidas para evitar uma intercorrência no procedimento de preenchimento labial? Bom, primeiro, anatomia. Saber anatomia, né? São tantas coisas nessa pergunta, parece simples, mas, na verdade, ela é complexa, né? Mas, de uma forma resumida, é anatomia, saber as variações que cada boca tem uma forma, saber padrão, o perfil, o visagismo é super importante na harmonização orofacial, principalmente no preenchimento labial, a angulação, o plano, que a Gi comentou também, isso é fundamental, a quantidade de produto, porque muitos alunos eles erram na quantidade do produto e você acaba tendo um esmagamento da artéria, e isso faz com que tenha um problema de necrose, por exemplo. É fundamental você saber a quantidade, a marca, né? Então, assim, às vezes uma simples marca, hoje no Brasil nós temos um monte de marca, né? Mas o simples fator de você escolher uma marca correta é onde você vai poder até se prevenir de um pós-traumático, né? E, puxa, tirar foto antes e depois, preencher o termo de consentimento. Nos manuais, todos os 5 manuais têm no último folha os termos de consentimento. O protocolo de fotografia nunca atender um paciente sem tirar uma fotografia. São coisas básicas. Claro que a gente vem da complicação de estudar anatomia, de uma coisa tão simples de tirar uma fotografia, e que muitos colegas cirurgião-dentistas e os outros profissionais da área da saúde que podem fazer esse procedimento pecam numa simples fotografia, num simples termo de consentimento. E que isso é muito importante, inclusive lá na minha palestra de segunda-feira sobre complicações, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais, aqui a gente não tem tanto tempo, mas eu acho que você pode evitar intercorrências, sabendo anatomia, foto antes e depois, fotografia, conhecer mais seu paciente, saber um pouco de padrão, perfil. Conhecer o paciente é fundamental, porque às vezes o paciente vem com uma expectativa tão alta que é onde você erra, onde o profissional erra. Né? Aquela, eu quero isso, eu quero, mas às vezes a gente tem que falar, olha, o menos é mais e quem manda aqui sou eu. Então a gente tem que ter esse comando de voz uma conversa, né? Mas é mais ou menos por aí, Fred. E a gente volta na base da anatomia, né? Volta na base e fazendo uma analogia, doutora Gisele, também, àquele assunto da aviação, né? Tem que ter protocolo, né? Tem que fazer o checklist, tem que confirmar, né? Antes de partir para se aventurar em procedimentos sem base, sem conhecimento. Né? Ninguém sai voando um avião aí sem ter um bom treinamento, um bom conhecimento no assunto, né? Saber todas as variações, né? As variáveis que podem ocorrer. E realmente é por aí. Parabéns. Parabéns pela resposta. E só para finalizar, Fred, existem hoje muitos profissionais que colocaram nomes em preenchimentos labiais. Então, existem milhões de nomes, técnicas. Mas, no final, tudo é a mesma coisa. Se você souber anatomia, se você usar um bom produto e se você souber a quantidade de produto que você vai usar. Então, é só você fazer um combinado da técnica que você aprendeu que o seu paciente vai ficar feliz. É isso. Perfeito. Olha só, quem está chegando agora e está nos assistindo,
vou convidá-los para participarem do Congresso Hoff Expert que ocorrerá semana que vem. E essas duas queridas autoras estarão lá abrindo a segunda-feira com uma aula fantástica. Então não percam, mas para vocês participarem é necessário fazer a inscrição. Para isso, ao final dessa live, vá lá no link da nossa bio e lá você vai saber como fazer a inscrição para o nosso Congresso Hoff Expert, de dia 6 ao dia 9 de dezembro, semana que vem. E convido vocês também a se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho e deixarem o seu like, que é muito importante para a gente. E os livros das duas doutoras, da doutora Priscila e da doutora Gisele, estarão com desconto de 20% somente durante a live. Então, corre e manda um direct para o pessoal daqui da equipe de vendas que estão apostos aguardando para poder conceder esse desconto nesses livros fantásticos aí para vocês poderem aprimorar ainda mais o conhecimento e fazer um ótimo trabalho nos pacientes. Doutora Gisele, vou fazer uma pergunta para você agora. Quais os principais fatores que podem influenciar para que aconteçam complicações na estética facial? Então, a gente tem aí várias situações, eu sempre falo de protocolo, né? E realmente é muito interessante que a gente siga o protocolo correto, né? Então, assim, a anamnese dos pacientes realmente são muito importantes, uma vez que nós temos problemas, o paciente tem problema sistêmico. Então, toda vez que nós vamos fazer qualquer procedimento facial, a gente quer uma cicatrização e muitas vezes formação de colágeno. Para a gente ter completamente isso, eu preciso realmente uma resposta sistêmica correta desse paciente, uma resposta sistêmica, né, de cicatrização. Então, hoje nós temos um quadro em que muitos pacientes não estão saudáveis e muitas vezes eles não sabem disso. Então, assim, cabe ao profissional estar avaliando toda essa parte de anamnese. E eu falo não só da parte sistêmica agora, e como nós falamos no nosso livro sobre o TDC, doutor Esteban, que é psiquiatra, está diretamente com a gente, né? Ele faz a harmonização orofacial na Argentina e ele também é psiquiatra, fala das condições psiquiátricas desses pacientes. Uma vez que nós estamos lidando, sim, com a imagem das pessoas, existem problemas de falta de identificação de imagem. Então, esse paciente que ele não se identifica, ele não vai se identificar com o seu procedimento. Então, a gente chama de TDC. Então, isso é um tema que o doutor Esteban aborda assim, muito bem, realmente, eu acho muito fantástico esse tipo de abordagem, também levar em consideração a isso. Então, esse aspecto da anamnese, não só física, mas também emocional desses pacientes, quem nós estamos realmente tratando, eu acho fundamental. Estudo de anatomia, reologia dos materiais, né? Minha tese de mestrado aí, eu fiz qualificação, agora vou fazer a defesa, né, para esse mês. Realmente os materiais são diferentes, o profissional ele tem que saber qual material ele está usando, tá? Então, assim, são diferentes, né? Então, assim, tudo isso é importante. E, lógico, termina com a questão aí da questão da ultrassonografia, realmente as imagens abaixo do tecido. Então, você consegue prevenir sabendo, muitas vezes no pré-operatório, muitas vezes contraindicando procedimentos, olhando muitas vezes uma anatomia aí, ou materiais, ou lesões abaixo do tecido, que não é o momento de você estar realizando um procedimento. Então, são essas razões. A partir do momento que você segue esse protocolo, né, uma anamnese correta, observando tudo isso, uma técnica de acordo com o diagnóstico, né? Para diagnóstico, você tem que ter o conhecimento do processo de envelhecimento, conhecimento da análise facial, e também de todas essas questões do que o paciente quer e aquilo que pode ser feito, né? Então, assim, são todas essas questões que eu acho que quando unidas e você realmente consegue planejar com o seu paciente aí corretamente tudo, isso acho que acredito que tem um sucesso, mas você vê que é um caminho, né? Muitas vezes o pessoal está preocupado mais com técnica, como faz, onde põe, onde não põe, mas eu sempre falo que o que envolve é muito mais complicado do que em si o procedimento, né? O que envolve o procedimento tem que ter muito conhecimento. Então, é isso que eu acredito. Hoje, só complementando, o profissional, ele está também
preocupado com o dinheiro, né? Esse que é o maior problema também. Porque não é só o dinheiro. É complicado, porque a estética ganha fácil e perde fácil. Isso, Entendeu? justamente. Então, quando a gente fala de complicações, as pessoas às vezes não dão valor, muitas vezes, em curso, essas coisas. Mas a grande questão é o seguinte, é como não perder dinheiro. Porque você perde muito fácil. Porque processo indenizatório, cicatrizes, são coisas complicadas que Nunca vão demandar mais. processos Eterno. judiciais. Né? Eu sempre falo isso também. Olha Fred, só. tá faltando seu vinho aí. Pois é, aqui é só água. Tô proibido de tomar vinho. Nossa, o Fernando tá seco, sacanagem, viu? Saúde, vamos fazer mais um brinde então. Mais um brinde. Eu vou na água, vocês vão no vinho. Então, quem é que se inscrever hoje, como é mesmo? Desconto? 20%? 20% de desconto 20%. nos livros das duas autoras, doutora Gisele e doutora Priscila. 20%. Quem estiver assistindo a live agora consegue comprar os livros com 20% de desconto. Que maravilha. Maravilha. Doutora Priscila, diz uma coisa pra gente. É importante ter a hialuronidase no consultório? Até a gente deu risadinha. Com certeza, com certeza. Eu sempre falo para os alunos, né, para os meus colegas, enfim, que por mais que ela vença, eu nunca usei, graças a Deus. Tem um monte lá que agora a gente vai começar a fazer uns trabalhos com os materiais, nós vamos fazer com os fios de PDO, e a gente tem lá um monte vencida para fazer alguns trabalhos, começar algumas pesquisas aí, mas é fundamental você ter no consultório. Claro que você tem que saber usar, né? Saber a diluição, a proporção, a quantidade, né? Se aplica hoje, aplica amanhã, não é, Gia? Gia, rainha, é isso daí. Mas, sim, é fundamental ter a hialuronidase, é fundamental estudar e principalmente saber também as intercorrências que ela pode causar, né? Porque a hialuronidase pode chegar até um choque anafilático. Porque, por exemplo, uma das minhas professoras assistentes, ela fez um preenchimento labial, inclusive está lá na palestra, as fotos do processo, quase ela teve um choque anafilático. Ela foi para o hospital já chegando com edema de glote. Ela fez um procedimento labial, chegou no consultório dela, não gostei. Aplicou. Ela não fez o teste alérgico, porque ela não estava tendo uma isquemia, ela não precisava preencher. E ela tem alergia à picada de abelha, por exemplo, que é uma dos problemas que quem usa a hialuronidase. Ela quase morreu, né? Então, assim, parece simples, você tem que ter no consultório, parece simples, mas tem que saber usá-la. Olha só, né? E a gente fala tanto de técnicas, né? Durante as lives, falamos muito de técnicas e a gente está fechando aí a sequência de lives falando de complicações, né? Tá botando medo na turma, né? Mas olha só, é muito importante que as pessoas tenham consciência. É uma área linda, é uma área bacana demais, mas precisa fazer com responsabilidade. E é só através do conhecimento, né, que a gente vai conseguir executar dessa forma, né, com segurança, né? Eu faria uma analogia ao extintor de incêndio, né? Você tem lá, mas você não quer usar ele, né? Deixa ele ali no cantinho. Eu não saberia nem usar um extintor. Acho que eu nunca peguei um extintor, mas é mais ou menos isso. Olha só. Verdade. Eu vou vou copiar você agora. Eu peguei do Dr. Alex, ele gosta de analogia, agora eu fiquei fazendo analogia na live de hoje, estou fazendo várias aqui. Bom, doutora Gisele, diz pra gente, como podemos evitar as complicações imediatas que ocorrem pós-tratamentos faciais? Então, né, nós temos aí uma gama muito grande de procedimentos, né? Então, mas assim, entender de sistema imunológico. A partir do momento que a gente conhece sobre o sistema imunológico, essa é uma das complicações que a gente fala, até que a Pri estava falando, da preocupação de ter uma reação anafilática,
Quando a gente conhece sobre hipersensibilidades, sobre o sistema imunológico, a gente chama de hipersensibilidade tipo 1 e 2, até eu escrevi bastante, coloquei isso no livro, é entender que imediatamente um procedimento, seja de skin bust. Cortou um pouquinho o seu áudio, doutora. Não, eu estava falando que entender de sistema imunológico, né? Imagina que a partir do momento que nós vamos colocar preenchedores, qualquer substância, nós vamos muitas vezes ter resposta imunológica. Então, uma resposta imunológica que a Priscila falou aí, que é a anafilaxia, que é a mais temida, né? Porque é um risco muitas vezes. Sim, e a hyaluronidase, ela tem realmente, lá em Paris, quando falou sobre essa substância, realmente vários profissionais foram no microfone para falar que tiveram um problema de anafilaxia, tá? Então, imagina que até na minha live, a Denise fez uma live comigo, ela foi aplicar na mãe dela, a mãe dela entrou aí com 7/4 de pressão, precisou tomar 3 bolsas de adrenalina, por causa de um nódulo no lábio. Então, assim, ela fez uma live, inclusive a tese dela agora, que ela vai fazer, é sobre a hyaluronidase. Então, assim, entender que as substâncias, muitas vezes, elas estão bem, mas e o sistema imunológico da pessoa? Ela Sim. pode reagir a um problema, tá? Ela pode dar uma reação de anafilaxia. Então, isso é a hipersensibilidade 1 e 2 imediata. Outra situação são as complicações vasculares. Então, o tecido ele precisa de oxigenação, ele precisa de sangue. Então, realmente, quando a gente coloca um produto, seja numa embolização ou compressão externa, nós temos que ter a capacidade de remover isso, porque o tecido ele precisa de sangue. Ele precisa de uma oxigenação, ele precisa de troca de nutrientes, ele precisa realmente que aconteça, né, essa alimentação. E o que acontece? Quando você coloca um produto que vai obstruir, realmente não tem a chegada de sangue nesse tecido, podendo comprometer realmente ou dando sequela nos pacientes, tá? E a gente sabe que os protocolos novos, até coloquei no livro, são altas doses de hora em hora, né? Então, assim, muitas vezes você vai colocar, depois, quando acontece uma complicação, são altas doses de hora em hora. Nós temos casos aí com 16.000 UTR utilizados em 2 dias. Às vezes, no dia seguinte, tem que realmente, de novo, colocar por conta da reologia dos materiais, dessas partículas. Então, assim, realmente tem todo um protocolo aí, né, baseado em evidência, e são altas doses que tem que ser administradas. Então, nós temos uma hipersensibilidade, muitas vezes 1 e 2, nós temos a questão da parte vascular, que pode acontecer esse tipo de problema, e eu cito essas como as principais, né, e eu falo que substâncias, até um simples skin buster de um DMAI, qualquer substância, nunca vai ser a questão do material, e sim nada é simples, né? Da pessoa. Hã? Nada é simples. Não, a verdade é o seguinte, a gente fala de produto, não, a questão não é o produto, às vezes a reação imunológica do paciente perante o produto. Então, às vezes o pessoal se engana, porque o produto tal. Não, a reação imunológica do paciente perante aquele produto, realmente, muitas vezes pode acontecer do paciente ir para o hospital. Então, Skin Buster, já vi casos de ir para o hospital. Deu um problema anafilático, tá? Ficou internado. Então, e a hyaluronidase, nós temos aí, até no meu Instagram, tem aí a Denise falando. Teve 3 bolsas de adrenalina. Então, assim, o profissional ele tem que estar preparado para as urgências e emergências. Porque os pacientes, muitas vezes, imunologicamente, eles podem ter alguma complicação imediata severa. E aí o profissional tem que estar treinado para isso. Perfeito. Realmente é a base, né? Precisa entender a anatomia, precisa entender o que pode dar errado, né? E é muito importante tudo que vocês mencionaram na noite de hoje. Eu acho que realmente a gente fecha com chave de ouro essa sequência de lives, porque a gente fala realmente que a base de tudo é o conhecimento, né? Sem sombra de dúvidas. E com os livros que vocês possuem, e todos os outros que a gente vem mencionando ao longo das lives, o profissional ele vai estar com certeza com muito respaldo científico, com respaldo ético, com ciência, né, baseada em evidências, como a doutora Gisele bem mencionou. E eu acho que é disso que faz uma profissão séria, é isso que vai fazer o reconhecimento das demais profissões sobre a nossa profissão. Então, eu acredito que é só através do conhecimento e não através do empirismo, através do erro e acerto, né?
Porque a gente não pode errar do achismo, a gente não pode errar no outro ser humano, né? Isso é fora de cogitação. E realmente tem que ter dedicação, não é um mar de rosas, né? A gente precisa realmente ter embasamento para isso. E Ô, Fred, acho que esse é o ponto. Desculpa. Fica à vontade, Não, fica à vontade. Na minha opinião, o pior é o aluno que fala, eu assisti no YouTube e eu fiz igual. Nossa. Esse, para mim, é o pior. E tem um monte de gente que faz isso. Esse, para mim, é o pior de todos. Ah, mas eu fiz na minha mulher, na minha vizinha, na minha amiga. Esse é o pior. Ixi. E os alunos fazem, viu? Eles têm coragem de falar pra gente. E que recado que vocês duas dariam para essas pessoas que estão começando agora na harmonização orofacial, ou quem já tem experiência, obviamente, que recado vocês dariam para que a gente possa realmente ter a valorização profissional, o conhecimento cada vez mais sedimentado? O que vocês deixam de mensagem para essas pessoas? Vai, Nossa, Bom, o que a gente tem falado aqui, né? Estudar. Eu acho que o estudo ele é o princípio de tudo, não só na harmonização, como desde quando a gente optou a escolher a faculdade, que tivemos que estudar muito. Claro que para o cirurgião dentista, que é o meu caso da Gi, foi mais difícil porque a gente não tinha isso na faculdade. Então, nós que fomos os primeiros que iniciamos a parte da harmonização, foi muito difícil, porque a gente tinha que ir atrás de uma coisa que não era nosso, que as pessoas brigavam, a gente tinha que lutar, porque não é que não era nosso, mas por um tempo foi esquecido, porque tem uma história, porque a harmonização, porque a toxina não entrou na odontologia. Qualquer dia desse eu posso até... Eu fui pesquisar, eu falei, por que a gente só está trabalhando agora a parte da harmonização? Tem um motivo, porque na odontologia a gente esqueceu dessa parte da harmonização, principalmente do início da toxina botulínica. Então, assim, o estudo é fundamental, o desconhecido dá medo, né? É como se eu fosse pilotar um Porsche conversível, por mais que eu sei dirigir, puxa, ele vai a 220, 230, 240, não sei nem quanto vai o Porsche. Eu ia ter medo, né? Então, eu ia estudar primeiro o carro para eu poder... Nossa, fazer uma analogia, esse negócio tá bom, hein? E para poder dirigir. Então, é mais ou menos isso. Eu gostei. Então, você vê que a cabeça vai... Né? Então, é isso. Estudar, não ficar com medo de investir o dinheiro, porque realmente é caro os cursos, mas não só porque... o cirurgião dentista, o biomédico ou qualquer profissão, é caro mesmo, porque os produtos são caros. Invista num bom curso, pesquise sobre o seu professor, porque tem muitos alunos nossos aqui, meu e dela, e ela sabe muito bem, que faz um curso e vai dar aula, isso é inadmissível, né? Então, assim, pesquise esse professor, vai no currículo Lattes, vê quem é essa pessoa, porque isso é fundamental. Claro que eu gostaria que todos vocês fizessem meu curso, fizessem o curso da Gi, mas às vezes não está ao alcance, né? Mas pesquise quem você vai fazer o curso, porque isso é fundamental, né? E estudar artigo científico, ler, ver vídeos, fazer cursos, ter os livros da Editora Napoleão, porque é tão difícil, porque qual livro da Editora Napoleão comprar? Porque comprar cada vez mais. Cada mês compra um livro, estuda, de vez assistir, às vezes, o Netflix, pega um livrinho, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E você, Gi, o que você acha? Bom, o que eu falo da harmonização orofacial é que assim, é uma especialidade maravilhosa e que a gente tem o poder de mudar a vida das pessoas, a autoestima, você você trabalhar na imagem das pessoas, você pode mudar a vida dessas pessoas. E é por isso, é com esse comprometimento e com essa seriedade que a gente deve sim levar a harmonização orofacial como uma especialidade como outra qualquer, que requer estudo diário, requer realmente que nós, como eu citei desde o início, entender que é uma especialidade que exige, sim, mais, muitas vezes, porque nós temos que entregar ao paciente, além de saudável, ele tem que ficar mais bonito,
né? Então, assim, isso vai exigir que haja um estudo de diagnóstico, de um bom planejamento, o entendimento realmente de tudo isso, essa parte psicológica, tá? O que afeta isso na vida das pessoas, e é isso que a gente colocou bastante no livro. E eu falo que sim, eu sou apaixonada por essa especialidade, que tem crescido no mundo todo, não é só aqui no Brasil, mas que é muito importante que os profissionais entendam que exige realmente estudo, porque sequelas acontecem nas pacientes e isso denota uma parte que não vai ser só a parte física, mas uma parte emocional nesses pacientes e que realmente os profissionais entendam que tem que ter o estudo diário, né, Priscila? Tem que ter um estudo baseado em evidências científicas, saber realmente como atuar nesses pacientes para que não aconteça aí nenhum problema, né? Então, assim, deixar esses pacientes maravilhosos, com autoestima elevada. E o Brasil aí, né, na frente, com grandes tecnologias, com publicações, né, com vários profissionais maravilhosos fazendo aí um bom trabalho. E, claro, os alunos têm que ter esse discernimento, né? Então, quem são nossos grandes professores é a literatura científica, né? Então, assim, é obrigação do aluno estar verificando qual profissional, né? Cabe a ele toda a responsabilidade de qual técnica vai utilizar nos pacientes. Então, assim, é a total responsabilidade desse profissional. Então, eu acredito aí que nós estamos cada vez mais publicando, vai ter várias novidades, né, Priscila, aí com grandes projetos. A gente agradece a editora por estar sempre nos apoiando para esse conhecimento científico dos alunos, essa preocupação de uma ilustração adequada, de chamar a gente, olha, essa anatomia é assim. É assim uma equipe, uma grande equipe, e é através disso que a gente consegue desenvolver trabalhos, né, fantásticos aí. Eu tenho muito a agradecer a editora Napoleão por tudo isso, né? Então, assim, eu acredito que vai avançar bastante a estética, nós temos grandes novidades para frente, né, Priscila? Com certeza, muitas novidades. 2022 nos aguardem e estamos juntos. Eu quero agradecer. Já está finalizando? É para finalizar, né, Fred? Estamos quase, estamos quase. O papo tá bom demais, né? Estou vendo aí, a gente está em casa aqui, né? Então vamos fechar com chave de ouro mesmo, né? Fazendo o brinde aí, cadê a taça? Fazendo o brinde de finalização. Então, eu vou finalizar aqui Olha só. agradecendo. Eu vou finalizar, então, agradecendo a editora Napoleão, ao Leonardo, ao Guilherme, Fernando e todos os colaboradores da editora, que esse pessoal é fantástico, gente. Eu tive aí no dia que o livro foi lançado, meu Deus do céu, dá vontade de ficar aí. Esse povo é tudo muito povo uma delícia. Nossa, é uma delícia, adoro ir na editora. A Gi mora mais perto que eu. Agradecer, claro que eu não poderia de agradecer os 5 autores que estão comigo, Marília Figueiredo, Renato Vale, Maristela Lobo, Roger, Ana Furtado e Lucila Largura, que cada um escreveram um livro comigo. Não poderia deixar de agradecer esses maravilhosos professores, que não foi fácil. Nós escrevemos esse livro no meio de uma pandemia. A editora Napoleão abraçou a nossa causa e aqui a gente está com muito sucesso, graças a Deus. Por quê? Como a pergunta anterior, muito estudo, muito empenho, às vezes deixando de tomar um vinho ou uma cervejinha e assistindo Netflix para estar ali estudando para chegar aonde a gente queria, né? E dá para chegar onde a gente quer. Obrigada. Perfeito. Fred. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês duas, uma simpatia, vocês são, além de autoras excelentes, muito simpáticas e muito queridas aqui da editora Napoleão também. E eu gostaria de dar a oportunidade para que vocês falassem de algum curso, contato, caso alguém tenha interesse. Bom, Nossa! Eu vou falar rapidinho. Pode falar, que vem. E agora, no começo de janeiro, nós vamos estar administrando aí um curso em Portugal e um meeting. Vai ser multidisciplinar, vai ter os autores do nosso livro também. A ideia é discutir alguns temas. Cortou um pouquinho o seu áudio e seu vídeo, doutora Gisele. Bom, vou deixar... Pode continuar, voltou. Pode continuar, por favor. Vamos estar aí em janeiro falando, né, em Portugal, tá?
sobre as complicações, sobre técnica, e um curso de ultrassonografia lá em Portugal. Tá? Então, assim, é multidisciplinar, vamos estar com a doutora Vivian, com o Danilo, que foram os que nos ajudaram, né? E toda essa equipe do livro lá em Portugal. E vou estar agora, semana que vem, em Foz do Iguaçu. Fala aí, Pri, você. Legal. Vai lá na Argentina comer um restaurante argentino, a Tríplice Fronteira. Doutora Priscila, e você, cursos? Puxa, Fred, você sabe que essa semana, por coincidência, na mesma semana do Congresso, a gente começa um curso de especialização para estrangeiros aqui no Brasil. Eu tenho uma parceria com a CPO Bauru e eles acreditaram muito na Proclinic e nos meus cursos. E a gente começa um curso agora de especialização, em maio também, uma turma nova. Janeiro começa, antes do CIOSP, vários cursos desde o básico até o avançado. Em junho a gente tem o Marx Institute. Temos muitos projetos com a editora Napoleão. Aguardem o CIOSP. Vamos ter várias novidades para vocês. E é isso, muitas coisas. Quem quiser me segue no Instagram, que lá tem algumas dicas, algumas orientações dos cursos. Mas não vou poder estar com a Gi em Portugal, uma pena. Depois ela vai para o congresso em Paris, mas eu vou ano que vem. Olha só, então aproveitando a deixa, quem ainda não segue é doutora Pri Pereira, o Instagram da doutora Priscila, doutora Pri Pereira, e quem ainda não segue a doutora Gisele é Gisele Tonola. Isso. Tá joia? Então sigam as doutoras. Gente, foi um prazer falar com vocês na noite de hoje. Foi um prazer poder ouvir tanto conhecimento. Foi muito gostoso. E vamos fechar realmente com chave de ouro. Vamos aguardar a doutora Gisele voltar à conexão dela, para a gente poder fazer o nosso brinde de finalização e o convite para que vocês se inscrevam no HOF Expert, que iniciará na segunda-feira, do dia 6 ao dia 9 de dezembro, congresso inédito, promovido pela editora Napoleão Quintessense. É isso, ainda não, está quase voltando, vamos aguardar. E o congresso me perguntaram, Fred, eu faço uma pergunta para você agora. O congresso é gratuito? Gratuito, só que tem que se inscrever. Ah, tá vendo? Gratuito. Tem que se inscrever. É isso aí. Não voltou. Espera aí que nós vamos fazer esse brinde. Aí, ó. Agora voltou. Então, tá, um brinde. Fechando com chave de ouro. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês e até segunda-feira no nosso HOF Expert. Até mais. Uma ótima noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal.